chance matemática dos discípulos estarem dando um relato autêntico e honesto de algo que eles testemunharam é altamente provável. A ciência fala sobre a existência de Jesus. Cara, isso aí eu já até conversei com o Rodrigo, né, cara? Assim, Jesus, cara, não tem nem o que eu discutir, né? Ele foi um ser humano, né? Uma pessoa, e ele existiu ali e andou por ali e tal, né? Obviamente que tem as partes, né? Dos 13 dos 12 aos 30 anos. Tem o que Jesus fez por aí que ninguém sabe também, sei lá, se importava o que ele fez, né? Mas assim, cara, aí é diferente de não tem como não acreditar, né? Porque ele foi um ser humano, né? Ele foi um ser humano que andou ali, e aí tem todas as provas e todas as, né? Tudo que ele fez, tudo por onde ele andou, o que ele deixou e tal. Lógico que aí tem coisas de transformar água em vinho, aí tem essas milagres e tal, que aí de novo, é uma coisa... Mas não tem ninguém da ciência, cara, que foi tentar... Cara, eu acho que não, Jesus... Ou provar ou não, desmentir. tem alguns ateus que insistem que ele é um mito, tem alguns até na internet. Agora, só que tem uma coisa que tem que refinar também. Não, eu já vi uma interpretação seguinte, que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente e ele teria lido, nem é o que eu penso não, eu só li isso aí. Que ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa acima da média na inteligência ali do pessoal. E ele falou, vai ter isso. Então eu vou começar a me comportar... Já deve ter ouvido essa história, né? Tem muitos desses. Eu vou começar a me comportar desse jeito e eles vão começar a me idolatrar. E falam que chegou num tempo, numa hora que ele meio que se arrependeu, mas não dá mais pra voltar atrás. Mas aí é um negócio que eu já ouvi e nem sei o que você acha dessa ideia aí. Até, por exemplo, o próprio professor Chevitarese, André Chevitarese, ele diz que ele apanha às vezes na internet quando o pessoal quer que ele desminta que Jesus existiu. Né? Até o Bart Ehrman, que é agnóstico, escreveu um livro, Jesus existiu. Mas tem muita gente que quer dizer que ele não existiu. Não tem como, cara. Ele foi um ser humano, Agora, Jesus Cristo em si foi um ser humano, né? Com certeza, ele existiu, de carne e osso. Mas eu tô falando que existem pessoas que duvidam, é isso que eu quis dizer. Tá. Ainda existem pessoas que falam que ele foi um mito, que ele é uma criação e tudo mais. Tem uma tese, por exemplo, que Jesus foi uma criação do apóstolo Paulo, ou que Jesus foi até uma criação dos romanos pra poder acabar com os judeus, aquela coisa toda. Será que... Olha aí, ó. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. A princípio, eu agradeço a cada um, mais uma vez, pela força aqui no canal e também no outro canal, o canal Portão de Saída, que tem sido muito legal a gente manter aqui um canal como esse. É um canal que realmente requer de atenção, requer de tempo, persistência, é nadando contra a maré da mentira neste Brasil. Então, infelizmente, o Brasil é um país impregnado com religião, com crenças infundadas. Por conta disso, temos que estar aqui. Tem que ter realmente os nossos canais, que têm ajudado muitas pessoas, muita gente. Então, a todos vocês de todos os lugares do Brasil, a todos os ajudadores, todos os membros, o meu fortíssimo abraço e a minha forte gratidão. Olha só, eu estava assistindo um pouco de um vídeo não é um debate, uma conversa de compadre, conversa de amigos entre Sérgio Sacani, ateu, e o Rodrigo Silva. Eles falando sobre Jesus existiu ou não existiu. Observando a argumentação do Sérgio, a gente vê que o Sérgio, ele, claro, ateu, ele não acredita em questão de existência de deuses divinos, etc e tal, mesmo porque pela experiência que ele tem de astronomia, pelo tanto que ele estudou, não tem como crer nisso mesmo. O Rodrigo Tripa, eu chamo de Rodrigo Tripa porque é apelido que eu dei para ele. Rodrigo Tripa, eu critico a ideia também. Ele procura puxar. Ele puxa muito pro lado religioso, porque é o ganha-pão dele. Mas ele sabe mais que é de cor.
Na minha opinião, ele é mais ateu do que eu. Ele sabe de tudo. Mas ele vai manipular o tempo todo. Questão: Jesus existiu ou não existiu? Eu vou ter que falar de novo o que eu penso. Porque o Rodrigo Silva deixou a entender que tem ateus na internet que afirmam que Jesus nunca existiu, nem como ser humano, nem como divino. Deve ter sim. Ateu que vai passar o tempo todo também falando, porque também não se tem nenhuma prova da existência. E que não existiu nem como ser humano e nem como divino. Só que devemos separar uma coisa. Do meu ponto de vista. Olha só. Do ponto de vista histórico, de existência humana, de alguém com uma influência ali religiosa muito grande, dizendo ser Messias, ser Salvador ali de Israel, Salvador da humanidade, é uma coisa. A gente precisa separar. Precisa separar. Ali no primeiro século. Outra coisa é dizer: Jesus existe, ele é divino, ele é Deus, ele tem fortes poderes, ele é uma divindade que vai voltar e vai buscar pessoas, vai levar para o céu, para um paraíso. Não se tem nenhuma prova de nada disso, não se tem prova também de ressurreição, não se tem prova também que alguém nasceu de uma virgem. Isso não tem sentido. Novo Testamento, o primeiro corno, José. Se isso aconteceu, se de fato existiu uma mulher chamada Maria e teve um filho e depois colocaram na mente das pessoas e do próprio José que era filho de um espírito não engravida ninguém, não tem como, não existe isso. Nem por milagre, não. Deus não ia fazer um milagre, o Deus que eles acreditam não ia fazer um milagre contra a sua própria lei da física e contra aquilo que ele projetou para funcionar de uma certa forma diferente. Então, um homem que nasceu de uma virgem é uma mentira. Então, se de fato existiu um homem que foi chamado de Emanuel, traduzido Deus conosco, que isso é uma mentira romana também. Se existiu um tal de Jesus que realmente teve uma influência naquela época, ser humano, com certeza era filho de alguém. Se não era filho de José, José foi corno. Maria deu uma puladazinha de muro aí, tá? Ponto. Outra coisa, presta atenção. Uma coisa é um ser humano existir dizendo que é alguma coisa. Outra coisa é uma história que se inventa do ser humano, que se conta do ser humano. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo. Muita zoada, muito barulho aqui. Nós temos aqui no Brasil o Henrique Cristo, que diz ser reencarnação de Jesus. Que é um maluco, né? Um maluco é uma pessoa que a mente humana ali traduziu uma mentira e ele vive na mentira, e tem muitas pessoas que acreditam na mentira dele. Mas tudo bem, ele diz ser a reencarnação de um Jesus, de um Cristo. E ele está vivo. Ele é meu contemporâneo, porque ele está na minha época vivo. Daqui a 200 anos, a 300 anos, não tem como negar que existiu um homem chamado Henrique Cristo dizendo ser reencarnação de Jesus aqui no Brasil. Não tem como negar. Daqui a 200, 300 anos, ainda mais com a internet. Agora, se alguém pegar um pedaço de papel, ou então no próprio computador, e criar uma história em cima do Henrique Cristo. Criar uma história, pode ser até nesta época agora a história, contar a história, inventar um monte de besteira, um monte de milagre que ele teria feito, tudo mentira. Que ele ressuscitou mortos, que ele surpreendeu o povo do Brasil, e ele preparasse um livro ali, e pegasse esse livro e deixasse escondido em algum lugar. Daqui a 200 anos, alguém ia achar e ia ler
E veio, pronto, tá aqui, ó. Existiu um Jesus aqui no Brasil, um Cristo, que era a reencarnação do Cristo da Bíblia, e ele fez milagre, ele ressuscitou mortos, está tudo escrito no livro. Quando vai buscar a evidência da existência de Cristo, encontra. Porque ele existe hoje e para o futuro ele existiu. Vocês estão entendendo? Aí vai ter um monte de alienado que vai acreditar daqui a 200 anos, 300 anos, pegando este livro, transformando numa Bíblia do Henrique Cristo, e esses alienados vão transformar em religião, vão fazer igreja e vão dizer que teve realmente uma reencarnação de Jesus aqui no Brasil, que fazia milagre, porque está escrito no livro. A mesma coisa é a Bíblia falando sobre esse Jesus. Uma coisa é o cara ter existido. Outra coisa é ele ter feito milagre. Ele ter andado sobre as águas. Ele ter ressuscitado mortos. E ele ter ressuscitado. E ele ser Deus. Então, nenhum ateu que estuda, que pesquisa, ele afirma Jesus não existiu nem como carne e osso e nem como divino. Não, nenhum ateu que estuda afirma isso. O que o ateu afirma é assim: não existe e nunca existiu nenhum Jesus divino, nenhum Jesus Deus, nenhum Jesus Espírito, nenhum Jesus que vai voltar. Pode ter existido até vários dizendo ser Messias, Salvador da pátria, o Salvador da puta que pariu. Naquela época pode ter existido sim ser humano, carne e osso. Foi o que o Sérgio Sacani deixou claro para o Rodrigo, né? Que pode sim ter evidência da existência de Jesus, carne e osso, ser humano. Mas isso não quer dizer que ele é divino, que ele está por aí, ou que ele vai voltar a qualquer hora, e que ele é um Deus. É diferente, cara. Tem que entender isso. Quando nós afirmamos que o cristianismo, que é o movimento, cristianismo foi criado e inventado por Roma, no concílio ali de Niceia, isso é fato. A Igreja Católica está aí, ela existe. Quem é católico diz assim: eu sou católico, apostólico e romano. Ele não diz isso? Vem de Roma. O protestantismo é uma influência de uma desobediência de alguém da Igreja Católica que transformou o catolicismo, uma parte, no protestantismo. Martinho Lutero. Então, os crentes de hoje do protestantismo, eles são de influência luterana ou luteriana. Vocês estão entendendo? Mas Roma criou o cristianismo. E o mito Jesus, o mito também foi criado por Roma. Uma coisa, Roma talvez não criou, não inventou a existência de um Jesus que nunca existiu como carne e osso, não. Roma, ele pode ter pego o sistema romano, pode ter pego alguém que teve uma influência muito forte, dizendo ser o Messias, porque era a vontade do povo de Israel da época, por conta das profetadas antigas, que o Messias ia surgir. Tanto que o judeu ortodoxo, o judeu do judaísmo, não acredita nesse Messias, porque sabe que foi Roma que criou este Messias. Mas esse Messias foi criado assim. É um personagem criado em cima da história de um homem que talvez existiu, que tinha uma influência muito grande, e criou o mito, e criou as histórias de milagres, as histórias de ressurreição, as histórias de besterol, as histórias de muitas coisas. É outra coisa. Vocês estão entendendo como é o negócio? Para entender a visão de um ateu que busca dentro de fontes de pesquisas. Quando alguém faz para mim a pergunta e diz: Antônio Galvão, você acredita no Jesus histórico, no Jesus bíblico? Olha só, uma coisa é um Jesus histórico, outra coisa é o Jesus bíblico, outra coisa é um Jesus da fé. Pela fé, você acredita no Jesus que você querer. Você acredita que ele faz o milagre que você acreditar mesmo. Você acredita em tudo. O Jesus bíblico é um personagem romano. Deixando claro, esse Jesus bíblico é um personagem romano, é uma história criada. Agora, o Jesus histórico, que pode ter sido um ser humano influente,
que afligiu leis daquela época, que até pode ter morrido crucificado, que não foi só ele. Aí é uma história que as pessoas estão buscando, mas mesmo assim ninguém tem prova. Não tem um arqueólogo desse aí, religioso, nem o Rodrigo Tripa, ninguém que possa ter uma evidência provada que o Jesus existiu. O que é que eles têm? Eles têm alguns achados, eles conseguem alguns achados com alguns nomes em pedras, alguns locais que eles acham que foram locais de habitação e também do percurso daquele Jesus. Eles devem achar, quem sabe, uma historicidade, até uma evidência de alguma família que tinha uma mãe chamada Maria e um filho chamado Jesus, ou Yeshua, ou Emanuel, ou o que for, porque Jesus, na verdade, naquela época ninguém conhecia este nome lá, porque J não tem no hebraico, foi Roma que inventou tudo isso. Então, esses religiosos, eles podem escavar vários lugares ali de Israel e encontrar vários achados que comprovam até algumas histórias da Bíblia, mas isso não prova nada que um Jesus divino existe. Então, contra fatos não há argumentos. Vocês estão entendendo? Não prova que um Jesus divino existe ou existiu. Divino, entenda, um Deus, um Jesus que tem poderes, um Jesus que vai voltar, um Jesus que vai buscar a igreja. Ninguém tem prova disso. Agora, algumas evidências que eles conseguem de alguns achados de se o Jesus daquela época, numa influência, deve ter existido, ou então João, José, Filipe, Paulo, é uma coisa. Outra coisa é a história que inventaram deles. Tá entendendo? É uma história que inventaram deles. Tem muitos na Bíblia, muitos personagens da Bíblia que existiram como seres humanos. Davi, por exemplo, existe prova que Davi existiu. Só que a história da Bíblia sobre Davi é tudo uma mentira, é uma mitologia. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu existo, eu estou aqui. Eu sou filho de uma missionária e uma pastora que não está mais entre nós. Eu já contei a história do que aconteceu. Mas, se eu estivesse aqui falando sobre a existência da minha mãe e sobre milagres, ressurreição, tudo que aconteceu lá na minha casa que eu vi a olho nu, que eu nunca vi nada disso, que isso nunca aconteceu, eu podia criar um livro sobre a história da minha mãe e também sobre a minha história. E deixar lá o livro. Daqui a 200 anos, alguém vai achar o livro e vai dizer: existiu uma mulher que fazia milagre. E o filho dela também fazia isso, fazia aquilo. Quando vai buscar nos arquivos, aqui tá fácil de achar que eu existo, por conta aí da internet. Daqui a 200 anos não tem como negar isso mais. Aí vai dizer: existiu sim. Mas uma coisa é ter existido, outra coisa é a história. Será que a história é verdadeira? Vocês estão entendendo? Então, tudo que está escrito no livro do Conto do Vigário é uma história. É uma história. Isso não quer dizer que eles existiram. E se existiram, talvez a história foi outra. Você acreditar que existiu um Cristo que andava sobre as águas, existiu um Cristo que fazia milagres, multiplicava pães, multiplicava peixes, ressuscitava mortos. Não se tem prova disso. Não tem um achado até hoje que prova nenhum milagre. Todo achado que tem é tudo tirado do invento romano. Romano. O que foi que Roma fez? É uma opinião minha, buscando também muitas pesquisas. Roma pegou uma carona em uma pessoa que de fato existiu, teve uma influência muito grande e inventou uma história. Como quem diz, eles não querem o Messias? Vamos pegar este herói aqui, que foi tido como herói, que morreu como herói, que era um homem que ajudava os pobres, ou fazia isso, ou fazia aquilo, e vamos transformar no Messias. Ele não está aqui para dizer que ele não é o Messias, e a gente diz que ele está no céu, está em algum canto, e vamos transformar ele num Deus.
e vamos controlar esta cambada, estas pessoas aí. E isso foi o que aconteceu. E é isso que o senhor Rodrigo Tripa não explica. Ele não explica isso. Ele quer fazer as pessoas acreditarem que Jesus existiu de cabo a rabo. E não existe. Que ele existiu como pessoa, existe como divino, e que vai voltar, e que é verdade tudo, que é tudo verdade. Não tem verdade nisso. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a existência de um homem influente é uma coisa. Pode ter existido, sim. A gente não descarta a possibilidade. Outra coisa é dizer, este homem era Jesus, Messias, verdadeiro, vai voltar, nunca mentiu, nada disso. Tanto que o livro do Jason Ferrer, o livro é irrefutável. Porque o livro é uma pergunta assim, por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Quando Jason, ele traz este personagem Jesus, ele não está descartando a possibilidade que um homem existiu carregando este nome e que mentiu, dizendo ser Jesus. Ele não descarta a possibilidade, mas ao mesmo tempo ele diz, se de fato esse Jesus existiu, é mentiroso, porque ele garantiu voltar naquela época e não voltou. Vocês estão entendendo? Então, por exemplo, todo ateu que pesquisa, que busca também as evidências, vão ter o mesmo tipo de pensamento que eu tenho aqui. Dizer assim, não descartamos não temos prova, não descartamos a possibilidade de um homem influente no primeiro século ter existido, dizendo ser o Salvador, ser tudo isso. Agora descartamos qualquer possibilidade de milagre, qualquer possibilidade de ressurreição, qualquer possibilidade de divindade neste ser humano. Que quem transformou esse ser humano em divino justamente foi Roma. E Roma é especialista nisso até hoje, vocês sabem disso. Morre uma pessoa da Igreja Católica e se transforma em santo. Você está entendendo? Em santa. Transformaram aqui no Brasil, Irmã Dulce em santa. Transformaram o padre Cícero do Juazeiro em santo. Faz milagre. Transformaram Fátima em santa. Transformaram São Francisco de Assis em santo. Não é São Francisco de Assis. Muitas pessoas que de fato existiram aqui na Terra, que faziam algumas boas obras pela Igreja Católica, foram canonizadas, foram transformadas em santos. E tem pessoas que prestam cultos a esses santos, acreditando que eles estão aí intercedendo e fazendo milagre. Vocês estão entendendo? Então o que nós estamos falando aqui é fato, e contra fato não há argumento. Então, o que o senhor Rodrigo Silva, esse pessoal que discute sobre isso em podcast com ateu que não é militante, eu queria que ele discutisse com ateu que foi pastor, assim como eu fui pastor, que ele fizesse um podcast, um debate com o Jason Ferrer, com o Antônio Miranda, com o Fábio Sabino. Eu queria isso. Mas ele não quer, sabe por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo. Aí ele usa uma conversa de dizer, não, eu não vou conversar com esses ateus, não, porque eles são agressivos. Eles usam palavras agressivas. Não. Ele sabe que em um podcast, cara a cara, a gente vai se comportar até um pouco diferente. A gente vai estar ali mantendo o respeito, mas só que as perguntas vão ser feitas. E ele teria que responder as perguntas. Porque quando ele abre a boca e diz que tem ateu na internet dizendo que Jesus nunca existiu de jeito nenhum, nem como ser humano e nem como divino, então ele pega uma minoria de ateu que não sabe nem o que diz. Talvez é um ateu que não sabe nem o que diz. A questão toda não é Jesus existiu, a questão toda divino, que ressuscitou, que vai voltar, e só teria certeza se de fato ele se apresentasse para alguém ali, para você ver e conversar com alguém e dizer, eu sou Jesus, eu de fato existo ainda, eu existi. O único que poderia realmente tirar toda esta dúvida seria ele. Como ele não está em lugar nenhum, então a possibilidade dele não ter existido é 100%. Ele nunca existiu com divino. Agora, o ser humano pode existir vários, e daqui para frente pode surgir outros. Como falei para vocês, aqui tem o Henrique Cristo, né? Tem o Henrique Cristo. Ele diz que ele é a reencarnação, ele existe. Agora, fazer milagre é Jesus verdadeiro, vai salvar pessoas. Aí é uma outra conversa, cara. Fico por aqui. Não sei se vocês entenderam a minha linguagem aqui. Fico por aqui, mas volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
lastra da verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão.